Diga a verdade, você não tem alguns pecados na sua vida? Acho que sou só eu que tenho, não é? Que você diz assim: se Deus me tirar essa coisa, eu acho que eu vou ser o cara mais santo da face da terra. Não é verdade? E aí o Senhor te dá graça e você vence. E aí Ele diz assim: vem cá, eu vou te mostrar outro. Diz: não, Senhor, outra vez. Tem que crescer. Alguns são pecados visíveis, outros pecados são da alma, do coração. Um dos pecados que quase a gente não fala é o orgulho. Mas quando a gente é orgulhoso, a gente endurece o coração para Deus. E uma das características do orgulhoso é ser manipulador, para poder fazer as coisas acontecerem para o propósito do seu orgulho. E aí o Senhor vem e diz assim: vou quebrar você. E Ele começa a quebrar. E o pior é que às vezes a gente não percebe por que Ele está quebrando. E Ele mexe nas nossas estruturas. Ele não nos destrói, porque Ele nos ama, mas Ele mexe com as nossas estruturas para quebrar o nosso orgulho, para mostrar que o nosso jeito de ser, a nossa inteligência, a nossa capacidade, nossa gestão, isso, aquilo, não são o mais importante, mas que se o Senhor tirar a mão de bênção, não vai. Mas também quando Ele coloca, vem suprimento de onde a gente não imaginava. E tudo isso é para a gente dizer: Senhor, entendi, não fico olhando para mim. O milagre aqui do paralítico que levantou foi Jesus. O milagre na tua vida, na tua família, nos teus negócios, é Jesus que está fazendo. E às vezes o Senhor tem que quebrar, porque é tão pecado quanto o homossexualismo, quanto o adultério, quanto qualquer outra coisa. E é preciso da mesma intervenção de Deus. Era isso que Judas estava tentando ensinar para a gente, que Deus leva a sério todo tipo de impiedade. E esta falta de temor e vergonha diante de Deus pelo meu pecado é que me afasta do Senhor. Este sentimento de que o pecado é natural, ou que o pecado é de menor importância diante do amor de Deus, é o que nos afasta do plano de Deus. Por isso, Judas nos lembra dos juízos de Deus na história e nos convoca a arrependimento e mudança de vida no poder do Espírito Santo. E nos convoca a sermos a igreja transformada e inconformada com o mundo à nossa volta. Porque menos que isso é deixar de ser igreja verdadeira. Duas coisas que precisam fazer parte da minha história de vida, porque eu sou a igreja, você é a igreja. Você tem que ser um transformado. Quando aparecer a lista dos pecados, você vai dizer: eu já fui um destes, mas fui lavado e purificado no sangue do Cordeiro. E um segundo é um inconformado. Lá em Romanos diz que a gente não pode se amoldar à forma desse mundo, que a gente tem que ser um inconformado, dizer: olha, o valor de Deus para mim, o valor de Deus para a sociedade, o valor de Deus para a família, continuam sendo valores imutáveis, e sem Ele vai gerar confusão. Se a gente estudar a história de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver que um pecado não vem desassociado de outros, e a violência fazia parte de uma comunidade que perdeu o senso de impiedade. Nós vivemos num Brasil tão violento, queridos,
mas nós estamos perdendo o senso de impiedade. A gente vive no seio de famílias violentas. A gente vê aí na televisão aí homicídio, feminicídio, espancamento, coisas assim que se diz, o que é isso? Dentro de casa. Porque quando o temor do Senhor se afasta do nosso coração, a gente vive achando que não há consequências e vive debaixo do pecado. Só que o pecado gera um abismo e outro abismo, é isso que diz a Bíblia. A gente vai caindo cada vez mais. O livro de Judas conclui-se, né? Essa parte essencial, depois vem uma das mais bonitas, né? Bênçãos que existem na Bíblia, está lá no livro de Judas, no finalzinho desse capítulo. Mas esse livro se conclui dizendo para a gente, olha, presta atenção com o pecado que entra dentro da igreja. E quando ele está falando de igreja, ele não está falando de instituição, ele está falando de pessoas, do pecado que está em mim, do pecado que está em você, porque Deus leva a sério a santidade da nossa vida.